Como é que é, pessoal? E vamos dar continuidade com a nossa aula que fala de números complexos. E deste modo vamos para o capítulo 2, ou aula 2. E como nós já conhecíamos a forma em que nós queremos de números complexos, que está ela na forma C igual a x mais y assim. E também podemos calcular o módulo desta função aqui. O módulo dela, neste caso. Como nós sabemos que isso é igual ao quê? É igual a R mais IMC vezes I. Como nós conhecemos, o que é esse I? Esse é real, esse é imaginário. Então, nós sabemos que quando nós queremos calcular o módulo dessa função, nós dizemos que o módulo de Z, ela vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de R ao quadrado mais o que? I Z ao quadrado assim. Que voltando para a nossa função principal, nós vamos seguir isso igual ao quê? A raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, assim. Aqui, números complexos, o que é módulo de Z? Módulo de Z, em outras palavras, podemos dizer que esse módulo de Z é igual ao quê? A R. Assim. Significa que raiz quadrada de R ao quadrado mais I ao quadrado, isso é igual ao quê? A R, que é igual ao módulo de Z. Então, essas são propriedades que nós vamos usar mais para frente na resolução dos exercícios deste tema aqui. E podemos dizer que esse Z, temos um Z que é igual a x mais y, onde isso aqui na forma polar, ela pode ser igual ao quê? A R de cosseno de θ mais I R seno de θ. Isso aqui tudo é representação na forma polar. Ok? Então, como é que nós vamos encontrar o θ? Nós encontramos o θ através da forma de tangente, que isso é calculado e deduzido através de aula teórica. Tangente de θ é igual ao quê? A I sobre R. Onde, se nós queremos esse θ aqui, vamos dizer que isso equivale a dizer o quê? A θ, que é igual ao quê? Arcotangente do quê? De I sobre R. Consegue ver? Então, nós calculamos esse tangente que é igual a I sobre R, que vai ser, isolamos o tangente para o segundo membro, fica o que? Arcotangente de I de R. Como nós temos o nosso x, y aqui, podemos dizer que isso, matematicamente, ainda pode ser igual ao que? Arcotangente de y, que é I sobre x. Não é? Então, esse resultado de θ que nós vamos obter aqui, é esse que nós vamos colocar aqui para resolver no sistema. O R, na verdade, é este modo, o valor que nós vamos encontrar quando calculamos que a raiz quadrada de R ao quadrado mais I ao quadrado. Tá bem? E, estando aqui, ainda podemos continuar mais, que podemos ter uma expressão qualquer e queremos operar ela para apresentar na forma algébrica. Então, nós temos a forma que podemos operar qualquer expressão representar na forma algébrica. Para nós representarmos uma expressão na forma algébrica,
algébrica, nós usamos a seguinte expressão. Neste caso vai ser C elevado a N, que vai ser igual a R elevado a N, que tudo isso aqui vai multiplicar o quê? O cosseno de N vezes o θ mais I vezes o seno de N vezes o θ. Assim. O que é o θ? O θ é o valor que nós encontramos quando calculamos o que é o tangente disso aqui e isolamos para encontrar esse θ. Esse é o valor que nós vamos. Então, N é esse valor expoente da expressão maior. É o expoente maior da expressão que nós temos. Mas o que? Fica com calma. Depois vamos representar bem nos cálculos isso aí. Vamos representar bem quando já estarmos a operar os cálculos. Aí, pessoal, eu aqui decidi fazer um resumo de tudo. Depois, próximas aulas, eu só vou resolver exercícios de todo esse capítulo aqui. Mas, você espera, vou resolver, vou dar todas as aulas de toda a matemática de ensino superior, tanto de ensino secundário. E não só matemática, também física, química. E também podemos ter um outro caso, que é para determinar as raízes da potência de expoente racional. O que é isso? Vamos ver. Para determinar o expoente das raízes, por exemplo, raízes de potências, podemos escrever aqui, podemos ter raízes de potências. Potências de expoente. Expoentes racionais. Assim. Sim, nós temos a forma para isso aí. Nós temos a forma para representar tudo isso aí. Qual é a fórmula para determinar potência de expoentes racionais? A fórmula está desse modo aqui, que nós temos N, Z, assim, raiz de índice N de Z, que isso vai ser igual ao quê? Raiz de N, raiz de R de índice N, multiplicado com o cosseno do quê? De φ mais 2 vezes o π vezes k sobre o n. Assim, eu vou abrir aqui esses parênteses aqui para separar com esses que estão aqui, mais o i vezes seno de φ mais 2 vezes π k, tudo isso aqui sobre o n, assim. Ok? Vou fechar aqui. Já? Chuca, pessoal. Aqui falta alguma coisa. Falta o P. Falta o P. Vezes P. Aqui também vai ser vezes P. Aqui entra o P aqui. Vou colocar assim fora, mas é para multiplicar. Aqui também entra o P. É para multiplicar. E a expressão fica deste modo aqui. Deixa eu reescrever. A expressão vai ficar N, C, igual ao quê? A raiz de N de R, assim. Deixa eu copiar para poupar tempo. Sim, já. Pode me desculpar, eu já coloquei o P que eu tinha esquecido aí, que poderia influenciar muito nos resultados, mas já está claro agora. Como é que nós vamos encontrar o φ e como é que nós vamos encontrar o P e o N? Ok? Depois vamos ver bem nos exercícios. Então é só ficar atento tudo. Você vai perceber que eu vou resolver
qualquer coisa de análise matemática 3, análise matemática 2, análise matemática 1, estatística, álgebra linear, investigação operacional e mais outras cadeiras de matemática que não mencionei aqui e de física química. Sim, pessoal. E vou ter que te mostrar como é que nós encontramos o φ. Esse φ aqui. Para nós encontrarmos o φ, primeiro temos que conhecer o θ. Neste caso, o θ nós calculamos usando esse procedimento aqui. Mas também para calcularmos esse φ, nós temos que conhecer o comportamento do nosso z. Veja aqui, eu disse aqui primeiro ponto, eu disse para φ ser θ, é necessário que o A seja positivo. Neste caso, A é da expressão Z igual a A mais IB assim. É dessa expressão. Veja aqui. Vou primeiro trazer aqui, pode ser mais perto. Se A for positivo, significa que A e B positivo ao mesmo tempo, significa que o nosso φ não precisamos de sofrer, basta nós conhecer o π, então é esse o φ. Vamos colocar aí. Se esse A for negativo aqui, e o B pode ser 0 ou pode ser positivo, então significa que teremos o quê? O φ, este φ aqui vai ser igual ao quê? A π mais θ, que é o θ que nós calculamos lá. Mas se A for negativo e B também negativo, que neste caso A negativo, B negativo, então significa que para calcular o nosso φ vai ser igual ao quê? Vai ser menos π mais θ. A cotangente de y sobre x, isso aqui é θ. Estamos bem? Então é só pegar, você soma aqui π com θ, vai encontrar o resultado de φ. Subtrai π com o valor de θ, vai encontrar o valor de π. Mas se A for igual a 0 e B maior que 0, neste caso positivo, significa que o φ obrigatoriamente vai ser igual ao quê? Vai ser igual a π sobre 2, que esse π sobre 2 é calculado usando θ, é o θ, o valor de θ. E outro caso é quando A for igual a 0, este A, e B for menor que 0, negativo neste caso, então significa que o nosso θ vai ser igual ao quê? Vai ser menos π sobre 2, né? Então são esses procedimentos que eu quero mostrar, mas depois na resolução dos exercícios você vai perceber melhor. E o que é K? K pode ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, até n menos 1 assim. Significa que pode assumir qualquer valores, quer seja elas números naturais, de 0 até lá. Então, obrigado. Qualquer coisa, então espera para o próximo vídeo em que vamos começar a resolver o exercício deste capítulo aqui para si. E qualquer coisa é só entrar em contato para a equipa, pelo menos te ajudar em qualquer dúvida que você vai ter. Que o contato está aqui. 8529. Não gosto de entregar meu número, mas como quero vos ajudar, vou vos dar meu número. Obrigado.